a importância da perseverança. Importância da perseverança. Tem dois textos que estão aí, nós vamos ler juntos esses dois textos, que estão aí, anotados no seu boletim. Você pode ler comigo? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago 5,11. Então esses dois textos, que a palavra do Senhor nos traz, aí em Tiago, ele fala sobre essa importância de perseverar na provação. Ele cita como exemplo Jó, um homem que é o exemplo maior de perseverança na palavra do Senhor. Se um dia você estiver meio desanimado, se um dia você estiver meio cansado, meio acabrunhado, meio triste, dá uma lida no livro de Jó, leia alguns capítulos do livro de Jó, você vai ser muito edificado e vai ser muito tocado pelo Senhor, porque Jó é um homem que nos ensina sobre perseverança. Jó é um homem que mostra claramente essa perseverança de Deus na vida de uma pessoa. E aqui, essa igreja, que era a igreja que Tiago estava escrevendo, era a igreja do Senhor que tinha sido dispersa. Ela estava sendo perseguida pelos religiosos naqueles dias, os religiosos judeus. E essa igreja chegou em muitas regiões e encontra perseguição, encontra resistência, não é? Os cristãos estavam sofrendo por causa das lutas, tribulação, privações, necessidades, ao ponto de às vezes ficarem impacientes e desanimados. Tiago então escreve essa palavra para dar ânimo, alento, encorajamento a esses irmãos. E nós vamos nessa noite aprender um pouco sobre como nós podemos perseverar. Por que nós devemos perseverar? Por que nós devemos avançar na obra do Senhor Jesus? Na verdade, queridos, essa questão de perseverar é uma das coisas mais importantes da vida cristã, depois que você aceita Jesus como Salvador. A primeira coisa mais importante da nossa vida é receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, amém, irmãos? A segunda coisa mais importante é perseverar, é permanecer ano após ano. Aí eu falo porque eu me converti, a minha experiência de conversão foi aos 15 anos de idade, não é? E já vão mais aí de 33 anos perseverando. Aí você faz a conta, você já descobriu a minha idade, não é? Mas são mais de 33 anos perseverando na presença do Senhor Jesus, não é? Então, foi importante a minha conversão? Foi importante aquela crise de encontro com Deus que transformou a minha história quando eu era ainda um adolescente? Foi. Eu sou extremamente grato a Deus, não é? Por ter tido aquela experiência de encontro com Jesus. Mas todos os dias eu preciso perseverar. Todos os dias eu preciso levantar, e crer nas promessas de Deus, e crer na palavra de Deus. Todos os dias eu preciso buscar, todos os dias eu preciso, acreditar, todos os dias eu preciso me motivar, me encorajar no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. Pode ter certeza, porque às vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, tantos anos de fé, é um líder, é um pastor, ele não precisa mais, ele não tem mais dificuldades, ele não tem mais problemas. Não, querido, pode ter certeza, quanto mais você cresce, quanto mais você avança na obra do Senhor, maiores são os desafios que você tem, e maior tem que ser a sua perseverança. Sabiam disso? Eu me lembro quando a gente começou aqui há 20 anos atrás, nós precisávamos de mais ou menos, não sei, a gente precisava de R$1.000 para cobrir as despesas todas que a igreja tinha. R$1.000 para cobrir as despesas. Precisava pagar um aluguel, eu lembro que o aluguel da casa era R$500, e R$500 era para pagar aqui a energia, o material de limpeza, as outras coisinhas. Então a igreja, ela dependia só, nós dependíamos de orar e ter fé para alcançar R$1.000. Hoje, juntando as nossas igrejas aqui de Cuiabá, eu preciso ter um número mais preciso,
mas possivelmente nós precisamos hoje de algo em torno de 40 mil reais só para manter as igrejas em Cuiabá. Estão me entendendo, irmãos? Precisava de perseverança para conseguir 1.000. Agora você precisa de perseverança e crer nas promessas de Deus para conseguir 40 mil, para pagar os obreiros, para pagar todos os aluguéis, para pagar todos os missionários, para pagar todas as contas, para pagar todas as coisas. Então você vê, quanto mais você cresce, quanto mais você avança, maiores são os desafios para você perseverar. Mas eu quero te dizer que, claro, que com a experiência, com a vivência da fé, não é, por ver Deus já prover tantas vezes no passado e de tantas maneiras, hoje pode ter certeza que a gente dorme tranquilo, dorme em paz, dorme porque você sabe que Deus, o mesmo Deus que proveu no passado, Ele continua provendo hoje para a glória do Senhor. Amém? O mesmo Deus que cuidou de você no mês passado, Ele não mudou. Ele vai continuar cuidando de você esse mês, pode ter certeza. O mesmo Deus que cuidou de você quando você ficou doente há um ano atrás, é o mesmo Deus que vai cuidar de você, se porventura você ficar doente. Porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluias. Agora, depende também da minha atitude, depende da minha perseverança. E aqui há 3 grandes verdades que você precisa colocar no seu coração essa noite. A primeira é que a perseverança lhe torna uma pessoa íntegra e madura. Pode ter certeza que Deus quer gerar maturidade em nós. O texto, Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, se você puder abrir essa palavra, nós vamos ler juntos, Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Produz o que, irmãos? A prova da vossa fé, da sua fé, produz o que? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Seja o que, irmãos? O que é essa perseverança de ação completa? Ou seja, nós não podemos ficar no meio do caminho, nós não podemos desanimar, porque se nós ficarmos no meio do caminho, nós não vamos alcançar nem a maturidade e nem a integridade. Nós não vamos alcançar o propósito que Deus tem para nós. E Ele fala assim, né? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia. Então, quando nós perseveramos, quando nós mantemos, né, a nossa fidelidade diante das lutas e tribulações, esse é um processo, irmãos, que nos leva a amadurecer, nos leva realmente a crescer nas áreas de nossas vidas. Muitas pessoas passam por provas, passam por provações, e elas não são aprovadas. E é triste, né, irmãos? Porque quando a gente não é aprovado, o que vai acontecer conosco? A gente vai voltar na prova de novo, não é assim? Você está lá na escola, você está estudando, você tem que passar. Aí para você passar, você tem que fazer a prova. Aí você faz a prova e é aprovado. Aleluias! Aí você é aprovado, não é? Aí você faz a prova e não é aprovado. Misericórdia! Aí você volta, não é? Para fazer de novo a prova. É mais ou menos assim a vida cristã. Quando Deus traz uma aprovação para nós, uma prova, uma aprovação, nós precisamos em Deus ser aprovados. Por quê? Porque se nós formos aprovados naquela aprovação, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. E aí, isso vai nos habilitar para as coisas novas. É ou não é? A mesma coisa quando você passa de ano na escola, a gente usa essa expressão, né? Quando você é aprovado na escola, você vai sendo preparado para novos desafios, novas coisas. Você cresce, você pode com isso, né, gerar também novos trabalhos, novas experiências, até mesmo riqueza, prosperidade vem quando você vai sendo o quê? Aprovado na vida secular. O mesmo acontece na vida espiritual. Quando você é aprovado espiritualmente e é aprovado
provado e aprovado, provado e aprovado, você cresce, avança, prospera, a sua vida espiritual se torna uma vida madura, né? Você não se abala por qualquer coisa, você se torna aquela pessoa firme. Por isso que a palavra do Senhor chama de colunas espirituais. São pessoas que você olha para elas, você vê que elas passam por circunstâncias extremamente difíceis, elas são testadas, elas são provadas, mas quanto mais elas são provadas e testadas, mais firmes elas ficam para a glória do Senhor Jesus, amém? Na verdade, irmãos, as melhores pessoas que existem na vida são as pessoas que já passaram por grande sofrimento e venceram. É ou não é? Não tem coisa que inspira mais uma pessoa do que isso. Eu tenho compartilhado, agora ultimamente, irmãos, eu virei um pregador que anda, né? Cansei, eu acho, de ficar atrás do púlpito. Então os irmãos ficam em paz se eu ficar andando, né? Porque passado o tempo assim, você vai ficando mais livre, mais solto, aí você quer andar, né? Eu estava compartilhando com um líder lá da igreja. Ele tem, eu acho que 20 ou 30% só da visão. Ele foi perdendo a visão, e não é um processo desses irreversíveis, né? É só um milagre para a vista dele. E aí ele estava muito desanimado, ele não queria liderar, porque ele não enxergava direito, ele não conseguia ler a Bíblia, ele não conseguia algumas coisas. Aí foi conversando, e aí ele descobriu, né, o tablet, esse tablet, que pode aumentar a letra, enormes, né? Ficam assim, tipo essas do multimídia ali, né? Aí ele descobriu que ele aumenta a letra da Bíblia e ele consegue ler, quando ela fica bem grande, não é? E aí eu estava compartilhando com ele, eu falei assim: olha, meu querido, ser um líder de célula, que lê facilmente, né? Que anda para todo lado, que tem todas as faculdades físicas e mentais normais, é algo normal, é ou não é? Vamos dizer assim, é mais do que nossa obrigação, não é? Realmente liderar, investir nas pessoas. Por quê? Porque Deus nos deu tanta saúde, é algo comum, vamos dizer assim. Mas eu falei, exatamente, né? É lapidado, é tratado. Aí, mas ser líder de célula com 10, 15% da sua visão, já tem algum mistério aí, não tem? Isso já inspira, isso já chama a atenção. Por quê? Porque é uma pessoa que passa por muitas lutas, não é? Ele não pode mais trabalhar, né? Ele foi aposentado antes do tempo, ele é jovem ainda, então ele agora gostava do serviço, ele gostava de ir lá, né? Hoje ele não pode mais trabalhar, hoje ele tem que ficar em casa, a vida fica mais reduzida, ele perde os relacionamentos. Mas eu falei: olha, você vai liderar, porque quando você liderar e perseverar nessa sua liderança, mesmo com todas essas limitações, não só você vai amadurecer, mas você vai inspirar muitas pessoas para conhecerem o Senhor Jesus e perseverar. Amém, irmãos? Eu falo pela minha própria vida, né? Os irmãos mais antigos sabem que eu tenho uma limitação produzida pela poliomielite. Eu tive paralisia infantil, né? Poliomielite aos 15 anos de idade. E é algo que me limita em muitas coisas. Eu não posso ficar de pé muito tempo. Eu tenho dificuldades. Eu não posso... tenho dificuldade com equilíbrio. De vez em quando eu tropeço e caio. Eu tenho aprendido a cair. É uma nova ciência. Acho que eu vou escrever sobre isso. Aprenda a cair. Eu aprendi com meu pai. Meu pai tem uma perna amputada. Ele tem uma perna mecânica. E ele está agora com 84 anos de idade. Aí ele falou: ô, meu filho, eu estava lá esses dias com ele, né, andando com ele, e ele caiu. Eu falei: pai, puxa, que coisa, eu não te segurei, né? Fiquei assim sem graça. Ele falou: não se preocupa não, meu filho, eu já aprendi a cair, não é? Eu caio 2, 3 vezes por dia, então eu sou escolado em cair, né? E realmente, ele cai igual uma palha assim, ele deita, né? Ele aprendeu a cair. Então eu tive que aprender a cair, porque olha, quem não sabe cair, não deve cair, tá bom? Você vai estourar sua coluna, você vai estourar sua cabeça, porque até cair é uma ciência, você tem que aprender a cair. Mas por que eu estou falando isso? Porque as limitações não podem nos parar, as provações não podem nos limitar, amém, irmãos? Nós precisamos perseverar em Deus, mesmo diante das nossas limitações. Agora, pode ter certeza que a provação vai trazer maturidade para a sua vida.
A provação vai trazer integridade para você. Mas o que acontece com a maioria de nós? Nós não gostamos das provações. Pode olhar. Você chega para uma pessoa, ela está passando por um desemprego, por exemplo. Aí, a pessoa não gosta daquela situação. É verdade, ninguém gosta de ficar desempregado. É ou não é? Mas se ela está, porventura, desempregada, e ela não está conseguindo algum emprego, Deus deve estar tratando com ela em alguma área. Deus está cuidando, Deus está ali com ela. Não é pecado, irmãos. Olha aqui para mim, irmãos. Não é pecado ficar desempregado. Não é pecado ficar doente, não é? Porque tem uma teologia aí que parece que é pecado. É pecado se você fica sem dinheiro. É pecado se você fica desempregado. É pecado se você fica doente. Meu Deus do céu. Então como que é? A gente vai morrer em pecado? Porque todo mundo morre de uma doença, é ou não é? Vai chegar um dia que eu vou ficar mais velho, vou adoecer e vou morrer como todo mundo morre. Quer dizer então que é pecado? Então tem uma teologia furada. Na verdade, irmãos, nós temos que aprender a passar pelas provações. Eu sempre digo assim, um desempregado com Cristo é uma coisa, um desempregado sem Cristo é uma desgraça. Irmãos, um doente com Cristo é uma coisa, um doente sem Cristo é uma tristeza, não é? Porque aquele que tem Cristo, ele tem esperança. Aquele que tem Cristo, ele tem as promessas. Aquele que tem Cristo, ele tem o poder de Deus atuando na vida dele. Aquele que tem Cristo, ele passa pelas experiências dando glória a Deus. Isso é difícil, é ou não é? Porque o que o texto diz aí? Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tenham motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Oh, queridos, esse texto me provoca o tempo inteiro. Sabia disso? Me provoca o tempo inteiro. Porque eu sou desafiado, como você é, na provação, às vezes ficar desanimado, né? Na provação de perder a alegria, na provação de perder o rumo, na provação de achar que Deus não nos ama, que Deus não gosta da gente, que Deus está até chateado com a gente. Não é assim que a gente acha, ou assim que a gente fica, na provação? Mas a Bíblia está dizendo que nós deveríamos fazer festa nas nossas provações. Oh, aleluias, oh, aleluias, não é? Olha, eu confesso para você, eu nunca fui convidado por ninguém para eu ir numa festa. E aí, eu cheguei na festa, e ela falou assim, pastor, a festa aqui hoje é porque nós estamos na pior provação da nossa vida. E aí, nós resolvemos fazer uma festa aqui em casa. Você já foi numa festa dessa? Eu nunca fui, mas é o que Tiago está dizendo que é para a gente fazer, irmãos. Não é loucura a palavra de Deus? Não é? Porque a Bíblia diz que é loucura mesmo, é loucura para aquele que não crê, não é? Ela é estranha, por quê? Porque na verdade, eu vou dizer para você, a aprovação vai logo passar, vai ou não vai? Vai passar ou não vai passar? A sua aprovação já não passou, aquela que você teve há meses atrás? Que você achou que não ia passar? Que você achou que ia acabar tudo? Que você achou que era o fim do mundo? Ela não passou? Passou ou não passou? Você não está vivo aqui? Você não está feliz agora aqui com Jesus? Porque ela passou? Então, você deveria fazer festa lá atrás, já sabendo que ela ia passar. Amém, queridos? Amém ou não amém? E aí, vamos ter quantas festas essa semana? Quantos convites para festa aí? Porque normalmente eu sou convidado para festa, né? É de aniversário, é festa de casamento, é festa de formatura, é festa de conquista, é culto de ações de graças. Não é assim? Claro, nós devemos fazer festa por essas coisas, mas também deveríamos ter motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. E João, também no capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus disse assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Repita comigo, no mundo eu terei aflições. Oh, quem disse isso, queridos? Quem falou essa palavra para nós? Jesus. Jesus que falou isso, não é? Dizendo, olha, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, ou tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluias, aleluias.
Tem uma igreja aí, né, que tem uma placa na frente dela, escrito assim: pare de sofrer. Não é? Isso é propaganda enganosa, queridos. Não é? Por quê? Porque o sofrimento, quando ele vem do Senhor, ele é para nos moldar, ele é para nos lapidar, ele é para nos tornar pessoas maduras e íntegras. Vocês lembram da vida de José? José é um homem que teve um sonho, Deus deu sonhos a ele, mas entre o sonho e a conclusão do sonho, teve uma caminhada de quase 3 décadas para que isso acontecesse. Ou seja, se José não perseverasse naquilo que Deus falou para ele, ele tinha alcançado lá aquela posição, basicamente, né, depois do faraó. Quem que era o líder lá no Egito? Era José. Eu olho muito para a vida de José, irmão, sabe por quê? Porque a Bíblia durante o tempo inteiro fala que José era uma pessoa próspera. Olha só, ele foi jogado pelos irmãos num buraco, não foi? Aí ele foi vendido pelos irmãos para os mercadores de escravos. Aí lá no Egito ele foi comprado, né, por um egípcio rico e foi colocado dentro da casa dele para ser escravo na casa dele. Aí depois a mulher desse homem cobiça José e mente contra ele, faz injustiça com ele, faz calúnia com ele, e ele é jogado no calabouço, numa prisão, né, lá suja, nojenta. E lá na prisão ele fica, e depois ele sai da prisão para ir na frente do faraó, aonde ele desvenda lá o sonho. O que eu quero dizer para você, essa trajetória de José, olha aqui para mim, a trajetória de José parece ser de alguém que é próspero? Alguém que é jogado num buraco é próspero? Alguém que é vendido pelos irmãos é próspero? Alguém que trabalha como escravo é próspero? Alguém que é jogado na prisão é próspero? Estão entendendo ou não estão entendendo, irmãos? Ou seja, se há propósito de Deus na sua vida, não importa a situação que você está passando, não importa a situação que você está vivendo, você é uma pessoa próspera em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! O Valmir falou aqui da chácara, né? Nós estamos aí comprando a chácara. Na verdade, já compramos a chácara, né? Semana agora que passou, nós assinamos o contrato da compra da chácara. Então, a chácara já foi comprada. E nós vamos trabalhar agora aí uns 3 meses para organizar a chácara para os retiros. Mas, irmãos, é incrível. Compartilhar rapidinho com vocês assim. É incrível o que acontece, não é? Quando você toma uma decisão no reino espiritual para a obra de Deus avançar. Quem quer se levantar para te intimidar? O diabo. É o diabo. O diabo quer se levantar. É interessante. Deus está agindo, Deus está dando a visão. Porque a visão, qual que é a visão? A visão que nós tínhamos anteriormente era qual? Vamos comprar a chácara, por quê? Porque a gente está gastando muito dinheiro nos aluguéis de chácara, não é? Os irmãos têm ido lá no Buriti. Nós tivemos lá a semana passada no Buriti, com um encontro lá, muito abençoado. Nós tínhamos com a equipe, quase 100 pessoas lá no Buriti, né? Muita salvação de vidas, mas fomos pagar a conta lá, quase R$4.000, né? Só do aluguel da chácara. Glória a Deus, porque Deus deu esse recurso para a gente pagar. Deus vai dar para os irmãos lá no encontro como tem dado, amém, irmãos? Mas nós ficamos, nós estamos investindo esse dinheiro, por que a gente não investe dinheiro numa chácara, né? E foi essa a motivação. Mas essa semana orando, irmãos, Deus falou comigo assim: existe uma motivação maior. E qual é a motivação maior? São as vidas que serão transformadas. Aí eu fiz as contas. Nós levamos 40 pessoas novas lá no retiro, a semana passada. Os irmãos levam essa média também, não é? 30, 40 pessoas, não é assim que a gente trabalha nos retiros? Nós temos um alvo de 50, mas normalmente levamos 40. Aí, nós vamos ter uma chácara. Nós vamos ter 50 finais de semana para a gente usar a chácara. Multiplica isso por 40. Quantas pessoas podem ser evangelizadas na chácara todo ano, irmãos?
2.000 pessoas. Repita comigo. Ou mais. Repita comigo. 2.000 pessoas. Repita comigo. De novo. Aleluias. Muda ou não muda a sua visão, irmãos? Nós não estamos comprando uma chácara para a gente economizar dinheiro, até porque vamos ter que investir na chácara, mas nós estamos pensando em milhares que serão evangelizadas e transformadas para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não é? Mas aí quando você começa a fazer essas coisas, aí começa, né? Aí o irmão, que era um dos maiores doadores da igreja, muda de Cuiabá, não é? Aí o outro, que era também um dos maiores ofertantes, o negócio dele com essa crise deu uma baixada e a pessoa já não tem mais aquele encorajamento, né? Aquela coisa de investir como investir. Aí você vai olhando o cenário assim, irmãos, o cenário parece todo negro, parece todo impossível, parece o cenário de que o céu fechou, né? Aquela nuvem negra está ali e que nada aparece do outro lado. Estão me entendendo ou não estão entendendo? Mas essa é a hora da gente perseverar. Fala para a pessoa do seu lado, é hora de perseverar. É hora de perseverar. É hora de perseverar. E Deus vai prover, não só para a chácara, mas Deus vai prover para a sua vida, amém, querido? Deus vai vir em socorro de você, não importa qual é a área, Deus vem, seja no seu casamento, seja na sua família, seja com seus filhos, seja no seu trabalho, não é? Seja na sua saúde, o importante é você perseverar, não é? Deus na frente sempre, não é? Deus na frente sempre, Deus está conosco e Ele vai nos abençoar. Eu quero dizer para você que a segunda coisa que faz com que a perseverança seja importante é que ela nos faz colher o favor de Deus, colher a bênção de Deus. É muito interessante porque quando nós vemos aqui que vivemos no meio de uma sociedade imediatista, onde as coisas são rápidas, né? Tem que ser no toque do dedo. Tudo hoje a gente não sabe esperar, a gente não sabe guardar, a gente não sabe mais permanecer. Quando nós nos damos com as tribulações, muitas vezes nós não sabemos tratar com ela. Mas como um agricultor que persevera em esperar a chuva cair na terra, para que a mesma produza o fruto, nós não devemos desistir dos sonhos que Deus projetou para as nossas vidas, aleluias. Nós devemos suportar a provação e a luta na presença de Deus, e não entregar os pontos diante de uma tentação, de uma dificuldade financeira, de uma limitação física, perseguição ou qualquer outra coisa. Nós devemos perseverar, sermos pacientes, como Jó foi, e no final ele ganhou a bênção de Deus para a sua vida. Aleluias. Eu conversava com um casal esses dias, um casal que por sinal se converteu aqui ainda, quando nós éramos pastores aqui, há uns 15 anos atrás. Logo que eles se converteram, eu me lembro que eles passaram por uma crise conjugal muito grande, a ponto do homem, daquele irmão, alugar uma kitnet, sair de casa. E no meio daquela situação, eu lembro que eu fui chamado, né? A gente foi aconselhar, foi falar, foi ajudar, foi ministrar. E aí Deus tocou no coração e ele resolveu voltar para casa. Na verdade ele tinha alugado, mas ele nem tinha mudado para lá. Ele foi lá, desfez e ficou em casa. E aí era muito difícil, porque foi uma situação em que a sua esposa se envolveu emocionalmente com uma outra pessoa. E ele ficou lá, um tempo de humilhação, um tempo de dificuldade. Eu falei para ele naquela época, falei assim: olha, meu irmão, creia em Deus, creia nas promessas de Deus, persevera no seu casamento, persevera na sua família, busca de Deus graça para você perdoar a sua esposa, busca, né, favor de Deus para você perdoar. Foi difícil, irmãos, aquilo se arrastou por meses,
por mais de ano, aquela situação. Até que Deus tocou no coração da mulher, da irmã, e ela percebeu a loucura que ela iria fazer. E ela então resolve, não é, voltar-se de novo para a casa, para o marido, para os filhos, e tenta reconstruir a sua vida. E graças a Deus, eles reconstruíram. Hoje, eles já estão numa determinada idade. Hoje, os filhos já saíram de casa. E hoje, estão os dois vivendo, assim, os melhores anos da vida deles. Glória a Deus, irmãos. Por quê? Porque aquele homem perseverou. Porque aquele homem, diante daquela situação, né, triste, vergonhosa, humilhante, uma situação aflitiva, uma situação difícil de ser sustentada, mas ele creu nas promessas de Deus, e hoje ele está lá colhendo o fruto daquela perseverança. Ele está lá colhendo, né, a companhia da sua esposa, e ela, a companhia dele, o apoio, vivendo felizes, vivendo uma nova realidade de vida conjugal. Mas por quê, irmãos? Porque alguém perseverou, porque alguém não desistiu daquele propósito. Estão me ouvindo, queridos? Quando você não desiste, quando você persevera, você tem o favor de Deus para você, pode ter certeza. Pode ser que demore um pouco, pode ser que tenha alguma dificuldade, mas ele vai vir na sua vida. Eu estava falando sobre isso, sobre contribuição lá na igreja. Nós temos vivido, falando pessoalmente, né, lá em casa, os anos assim, de mais bênção financeiras que nós já tivemos em toda a nossa história. Mas eu estava pensando sobre isso, porque a gente não faz muita coisa, a gente só faz o que a gente tem que fazer mesmo. Mas assim, eu vou ministrar, às vezes numa igreja, me convidam para ministrar, eu vou lá, e aí termino de ensinar, ou de pregar, de dar um treinamento, qualquer coisa assim, irmãos, aí as pessoas vêm lá e dão uma oferta. Já aconteceu das pessoas fazerem o cheque, colocaram no meu bolso, e aí eu vou para casa, né? Vou para casa, eu chego em casa, pego aquele cheque, vou olhar. Eu sempre penso uma coisa pequena, uma coisa assim modesta, porque eu acho que é isso que Deus tem para mim. Normalmente é 3, 4, 5 vezes mais do que eu tinha pensado. Vocês acreditam numa coisa dessa? Sim ou não? E aí eu estava pensando sobre isso, falei, Senhor, eu não mereço essas coisas. Aí Deus me trouxe uma revelação. Sabe qual que é a revelação? É porque nós temos décadas perseverando em semear. Se é algo que Deus coloca no nosso coração, irmãos, é semear. O tempo todo nós estamos semeando. Por exemplo, na chácara agora, nós já estamos orando lá em casa para saber quanto que a gente vai semear de oferta lá na chácara para o projeto agora. Porque agora estão fazendo os orçamentos, essa semana já recebemos um orçamento, só da mão de obra, um dos orçamentos ficou em 41 mil reais de mão de obra. Aí tem mais o material. O material, possivelmente, ele falou, vai ser mais ou menos igual. Vai ser mais uns 40 mil de material para fazer o ajuste, a reforma na chácara. Aí eu estou lá em casa com a minha esposa, orando para saber quanto que a gente vai semear na chácara. Quando nós compramos aquele prédio, o terreno para construir aquele prédio, né, Deus tocou no nosso coração e nós semeamos o primeiro carro 0 quilômetro que Deus tinha dado para nós. Nós fomos lá e ofertamos na obra do Senhor Jesus. Não é? Eu não estou falando isso para me gloriar, eu estou falando isso para você perseverar em contribuir, irmãos. Talvez você falou, eu já dei muito, eu já ofertei tanto, eu já entreguei tanto. Não, meu querido, você nunca perde por ser perseverante na contribuição, amém? Então você vai ter mais uma oportunidade, eu vou ter mais uma oportunidade de ser generoso, mais uma oportunidade de contribuir. Por que que eu estou falando isso? Porque quando você persevera na contribuição, na semeadura, olha aqui, vai ter um tempo que você vai começar a colher. E colher sobre todas as semeaduras que você fez na sua história. Amém ou não amém? Amém. Tudo que você semeia, um dia o Senhor vai trazer para você em forma de colheita. Em forma de colheita. E uma das leis da semeadura qual que é?
que você sempre colhe muito mais do que aquilo que você plantou. Eu estava estudando sobre o milho. 1 grão de milho plantado dá um pé. Se ele der só uma espiga, o padrão agora eu acho que são 2 espigas, mas normalmente, há anos atrás, era uma espiga. Uma espiga de milho, Everton, tem em torno, média, de 800 grãos. Ou seja, você planta 1 grão e colhe quantos, irmãos? 800 vezes mais. Estão me entendendo? A lei da natureza, ela é um princípio da lei espiritual. A lei física, ela é revelação da lei espiritual. Ou seja, você não planta para receber só 1. Sempre que você semeia no reino de Deus, você vai colher 100, 200, 500, 800 vezes mais. Então persevera, querido, em contribuir. Eu tenho um outro senhor que é um testemunho ao contrário, né? Ele entregava o dízimo, e aí ele chegou um dia para mim e falou: não vou mais entregar o dízimo. Eu falei: mas o que é isso, irmão? O que está acontecendo com você? Ele falou assim: não, eu não vou entregar mais, porque eu não vejo resultado nesse negócio de entregar dízimo. Eu não vejo que tem resultado, eu não vejo que a minha vida mudou, eu não vejo esse negócio que vocês ficam falando aí. Eu falei: olha, meu querido, isso é uma decisão sua, mas você deveria prestar atenção, porque uma outra lei da semeadura, sabe qual que é, irmãos? Você nunca colhe na hora que você planta. É ou não é? Tem algumas plantas que você planta e demora 10 anos para você colher o fruto dela. Não é assim? Quem aqui já plantou jabuticaba? Quantos anos, irmã Antônia, para colher jabuticaba? 6, 7 anos, 10 anos. Quem plantou aqui, coco? Você planta coco, demora quantos anos? Claro que agora inventaram umas modas aí, não inventaram? Um coco que dá mais rápido, jabuticaba que dá em 3 anos, né? Esse é o espírito desse mundo, né? Que tudo tem que ser assim, né? Ninguém tem mais paciência de esperar. Mas o Senhor não muda. Então, há coisas que você planta no reino de Deus, você nunca vai colher na mesma hora. E aí você precisa perseverar. Persevera, meu querido. Persevera que o Senhor vai te honrar. Ouve aqui o texto de Jó. Jó 42, 12 a 17. Se você está com a sua Bíblia ainda, Jó 42, 12 a 17. Diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Olha só, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Eu creio nessa palavra, irmãos. Eu creio sempre nessa palavra. Eu sou uma das pessoas que ora ao Senhor para que eu termine bem, para que eu termine a minha corrida, a minha caminhada, o meu ministério, o chamado de Deus, não é? Para que eu termine bem. É muito ruim quando as pessoas terminam mal profissionalmente, terminam mal com a sua saúde, terminam mal conjugalmente, terminam mal financeiramente, terminam mal. É muito ruim chegar ao final da vida mal. Jó é o exemplo de quem perde tudo, em tudo é provado, é testado, mas que no final termina melhor do que quando começou. A palavra do Senhor diz que ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Era basicamente, irmãos, o dobro de tudo que ele tinha quando foi tirado dele no momento da provação, no momento do teste. Também teve ainda, quantos filhos? 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia, a terceira de Queren Hapug. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Olha aqui, irmãos, Jó ficou tão próspero que mulheres não recebiam herança naquele tempo, só o homem recebia herança. Jó ficou tão rico, Valmir, que até as filhas receberam herança. Não é? Além de lindas, elas eram misses naquela época, se tivesse concurso, não é?
elas receberam heranças junto com os seus irmãos. Tal era a bênção e a prosperidade que Jó alcançou. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. Oh glória! Aleluia! Olha só, ele viu os filhos, primeira geração, não é? Ele viu os netos, segunda geração. Ele viu os bisnetos, terceira geração. E ele viu os tataranetos da quarta geração. Oricanda lá, baixareanda lá. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quando você persevera, você verá o favor de Deus na sua vida. Não desista, não desanime, meu querido. Não pare no meio do caminho. Continue crendo, não é? Perseverando, com fé, com convicção em Deus. Ah, mas você não está vendo nada. Você não precisa ver. Tenha só fé e creia. Ah, pastor, eu não consigo ver a luz no fim do túnel. Mas você vê o túnel? Tá bom. Então fica no túnel, não é? Se já tem túnel, já tá bom. Pá, mas pastor, eu estou no fundo do poço. Glória a Deus, querido. Você não tem mais para onde descer. Só para a subida agora. Porque você já chegou onde você tinha que chegar, não é? Tem pessoa que reclama que está no fundo do poço. Eu fico triste quando ele está ainda 1 metro para cima, né? Porque aí ele vai ter que descer mais um pouco, né? Eu estou brincando, mas é verdade, querido. Se você não tem para onde ir, mas você tem Jesus, você já foi para algum lugar. Você não precisa ir para mais lugar nenhum, né? Você já está no lugar que Deus quer. E terminam dizendo que a perseverança nos levará a desfrutar da glória eterna. Oh, aleluias, glória a Deus, glória a Jesus. Dá para pôr só um pouquinho de retorno para eu terminar? Quem está lá controlando o som? Obrigado. Aleluias. Então, nós vamos passar por lutas, sofrimentos, tribulação, perseguição, como Jó passou. Mas se você perseverar e for fiel em guardar a palavra e aguardar o retorno de Cristo, com certeza irá colher no futuro a glória eterna. Olha aqui, irmãos, eu sei que quase tudo que eu preguei aqui está relacionado a esta vida, mas eu quero terminar te desafiando a olhar para cima, amém? Olhar para a vida eterna, olhar para o futuro, olhar para aquilo que Deus tem além dessa vida. Deus tem o favor dele para nós aqui e agora, mas o favor que ele tem na eternidade é muito maior, muito mais especial. Ela não se compara, né? Paulo disse que não se compara, que as leves e momentâneas, olha só como que ele usa a expressão, não é? Que as leves e momentâneas provações e aflições não se comparam com a glória futura que nos há de ser revelada. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Não se compara. Mas você sabe por que Paulo pode falar sobre isso? Porque a Bíblia diz que Paulo foi no terceiro céu. Olha aqui comigo. Nós precisamos pedir para o Senhor nos levar para o céu. O que é isso, pastor? Mas que heresia é essa? Não é heresia não. Você precisa pedir para Deus revelar para você um pedaço do céu, um pouco do céu. Paulo, ele foi ao terceiro céu. A Bíblia diz, ele contando, que ele viu coisas tão especiais, tão profundas lá, que ele não podia contar. Entenderam? Por isso que ele queria ir para o céu. Por isso que ele não era apegado a quase nada dessa terra. Olha aqui para mim. Quando nós temos só um pouquinho de visão do céu, nós temos uma grande visão da terra. E aí nosso olho baixa e a gente vai ficando muito terráqueo, muito humano, muito materialista, muito só vendo as coisas aqui e agora, só aquilo que eu pego, só aquilo que dá conforto e só aquilo que nós gostamos. Mas olha aqui, minha oração, e deveria ser a sua oração: Senhor, me revela o céu. Eu preciso entender o que é o céu, eu preciso conhecer o céu, eu preciso desejar o céu, eu preciso ter saudade do céu, eu preciso querer ir para o céu, eu preciso entender que o céu é algo maravilhoso,
que o céu é o prêmio que nós vamos receber, que nós queremos ir e estar no céu, nós queremos adorar a Deus nos céus, nós queremos celebrar a Jesus no céu, nós queremos cantar para o Senhor no céu, nós queremos declarar a grandeza de Deus no céu, nós queremos viver eternamente com Deus, e lá não vai haver morte, lá não vai haver separação, lá não vai haver mais dor. Oh, meu querido, que aleluia, né? A gente vai ficar sem dor, não é? Lá o nosso corpo não vai mais se corromper, né? Nós não vamos mais, né, passar pelas coisas que nós passamos. Lá você vai ter uma nova mente, lá não vai ter limite para a sua mente, lá não vai ter limites para você, porque você vai estar para sempre com o Senhor. As moradas são de ouro e cristal, não é? As ruas são de pedras preciosas, lá tudo é maravilhoso, lá tudo é diferente, irmãos. Nós precisamos pensar um pouco mais no céu, nós pastores precisamos pregar um pouco mais do céu, não é? E os irmãos precisam colocar a mente um pouco mais para cima, os olhos voltados para o Senhor e para a glória futura que vai nos ser revelada, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluias. Aquele que ficar e permanecer até o fim, este vai receber a coroa da vida. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 10, 22, você pode anotar aí no seu boletim. Mateus 10, 22 diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias! Aleluias! Aleluias. Que vá embora as coisas, não é? Que perca tudo. Paulo perdeu tudo. Perdeu família, perdeu casa, ele deixou tudo. Ele falou: olha, até o conhecimento, eu considero isso tudo como adubo, eu considero isso como esterco, eu considero isso como algo que é só para dar as condições para eu fazer o chamado da parte de Deus na minha vida. Meus queridos, essas coisas aqui, que nós vivemos nelas, são muito pequenas. Nós não devemos deixar nossa alma grudar nessas coisas. Vamos, qual que é a palavra da moda? Vamos desapegar um pouco, irmãos. Vamos desapegar, não é? Abre o guarda-roupa lá, irmãs, e a sapateira, desapega um pouco. Traz para o bazar, dá para os pobres, ajuda as pessoas. Faça isso, não é? Homens, não trabalhe mais 16 horas, não. Trabalhe só 8 e dê mais umas 3, 4 para você liderar uma célula, para você fazer visita, para você ir no hospital, para você abençoar uma vida. Isso é juntar tesouros lá, ó, lá em cima. Não adianta você se matar de trabalhar aqui. Não adianta você se arrebentar aí 16, 12, 14 horas por dia para acumular coisa aqui nessa terra. Não vai nada disso para lá, irmãos. Vai ficar tudo aqui. Invista naquilo que é eterno. Pensa um pouco mais nas coisas de cima. E eu vou te dizer, toda vez que eu fico meio aflito, eu fico pensando lá em cima. Falou: ô glória, a gente vai para lá, né? Deixa eu esquecer um pouco desse negócio aqui. Porque o céu é a minha esperança. É lá que a gente vai se encontrar no final, irmãos. E vai encontrar todo mundo, aleluia, que perseverou até o fim. Não desista. Não desista. Ah, pastor, quantas vezes eu tenho que vir nesse culto aqui? Enquanto você viver, você vai vir adorar ao Senhor aqui. Amém, irmãos? Aí se eu mudar de Cuiabá, Deus vai preparar lá um lugar para você ir, para você cultuar ao Senhor, até Jesus voltar, ou até nós irmos para estar com Ele para a glória. Aleluias, aleluias, aleluias. E olha, e você que fica muito preocupado com o horário, que já está olhando para o relógio, você vai ter um problema quando chegar no céu. Vai ter um problema enorme. Porque lá, por exemplo, tem uns anjos que eles ficam adorando a Deus 24 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano e por todos os anos que existem. Como que você vai ficar lá, tendo que adorar a Deus dessa forma? Vai ser problema, não é? Vai ser problema, você vai querer ir embora do céu, não é? Então, eu já digo para você, comece a gostar de adorar o Senhor. Ó, nosso culto lá no Areião é 18 horas. 4 horas eu já quero ir para a igreja. Eu falo: mira, eu tinha um problema lá em casa, a gente só tinha um carro, né? Então minha esposa
Abençoadas mulheres, né? Sempre abençoadas, sempre querendo dar um toque mais especial, aí demora. E eu falei, eu quero ir antes, eu quero chegar antes, né? Orei, até uns anos atrás, Deus deu um carro para ela. Eu falei, ai, que liberdade. Mas eu gosto de ir, irmão, eu gosto de ir uma hora antes. Eu gosto de ir lá, eu gosto de orar, né? Eu ponho a mão nas cadeiras, eu já abençoo o culto, eu já abençoo os irmãos que vai chegar. Eu amo a casa do Senhor. Sempre a gente quis fazer o melhor. Quando a gente construiu esse prédio aqui, os irmãos que são da época sabem, não é? A gente não tinha condição de fazer isso aqui, mas isso aqui era o melhor que tinha naquela época. Era o melhor piso. Naquela época não tinha porcelanato. Esse era o melhor piso que tinha naquela época que a gente podia comprar. Essas janelas com esses vidros aí, ó, esses vidros aí coloridos, eram os melhores que tinham naquela época. Mas por quê? Porque a gente quer sempre fazer o melhor para Deus. Por quê? Porque no céu vai ser o melhor. Então, meu querido, persevere até o fim. O Senhor virá te buscar para estar com Ele eternamente, para que você desfrute de uma vida eterna cheia de alegria, paz e amor, não é? Mateus 5:10-12 diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Diga, grande é a minha recompensa nos céus. Aleluias. Ela não é na terra? Na terra ela é uma recompensa, mas ela é pequena em relação à grande que vai ter no céu. Deus já tem te abençoado, amém? Deus já tem provido para a sua vida a coisa que você precisa. Deus tem cuidado de você, mas isso é pequeno em relação às coisas grandes que Ele tem no céu para nós. Eleve os seus olhos para cima. Vamos focar, não é assim? Sabe carro tem farol, não tem? Tem luz baixa e tem luz alta. Luz baixa é uma luz limitada, é ou não é? Você só vê perto, é só para você andar por ali. Muitos de nós, espiritualmente, temos essa luz baixa, só vemos aquelas coisas ali. Mas Deus está te chamando para você apertar uma tecla que tem lá, né? Puxar uma chave que tem lá, clique, e aí a sua luz vai levantar. E aí você vai ver coisas que você não via antes, que Deus tem para você. Mas aí você é um cara que quer mais. Aí tem o tal do silibim. Já ouviram falar, Valmir? Agora nem usa mais, é até proibido, né? É proibido. Agora é xenon, né? Mas antigamente tinha um silibim. Era feito um negócio assim em cima do carro, principalmente caminhonetes. Tinha uma haste grande, assim, como chama aquilo, Valmir, que trabalha com carro? Santo Antônio. Aquele negócio em cima. Aí colocava aquele negócio. Aí eles colocavam 4 grandes faróis lá em cima, assim. Farol de milha, é isso, né? Farol de milha. Milha são 2,6 quilômetros. Só para você entender o que é a palavra milha. Eram faróis que iluminavam a mais de 1 quilômetro de distância. E aí ligava 4 daqueles. Irmãos, eu lembro que uma vez eu estava viajando lá para o lado de Rondonópolis, e eu vi um negócio muito longe, um clarão, que vinha de lá para cá. Eu falei, nossa, o que é aquilo? Parece que é uma cidade. Primeira vez que eu achei que era uma cidade, tá? Mas não era, era só uma caminhonete com 4 daquele em cima assim, que vinha de lá para cá. Quando cheguei perto, eu estava dirigindo, ele foi educado, desligou aquele negócio, porque senão eu ficaria ofuscado diante disso. Meu querido, ponha o farol de milha aí, amém? E comece a olhar para cima, comece a olhar além da circunstância, comece a olhar além desta vida, para aquilo que Deus preparou para nós. A sua vida vai ser diferente, a sua vida vai ser uma vida de perseverança, a sua vida vai ser uma vida de esperança, a sua vida vai ser uma vida de alegria, porque você sabe que aquilo que você não tem hoje, você terá amanhã, porque Deus é fiel e Ele cumpre as promessas para as nossas vidas. Convido você a ficarmos de pé nesse momento. Nós vamos orar.